horas de amarguras iremos suportar, mas é nossa certeza, não estaremos sós. Jesus, o mestre amigo, velará por nós, e a todos que buscarem o nosso coração ofertaremos preces, carinho, luz e pão, e a casa do caminho enfim renascerá, porque o sol da vida nela habitará. Amando a nossa luta será doce canção, unidas como irmãos as trevas passarão, cumprindo essa missão, então retornaremos o exílio terminado em doce claridade ao mundo luminoso da eternidade. Casa do caminho, caminho de amor, casa do caminho, estrela do Consolador, casa do caminho, caminho de amor, casa do caminho, estrela do Consolador. Ao Senhor da vida queremos agradecer essa trilha que esperança que nos deu a conhecer. Casa do caminho, caminho de amor, casa do caminho, estrela do Consolador. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma terça-feira, reunidos em nome de Jesus Cristo, né? E dos irmãos superiores de luz, para que ouvimos a palavra do Evangelho, os ensinamentos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nos traz o tema, né, fazer o bem sem ostentação. E o lema que vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Iraís vai fazer o hino de sabedoria. Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante a Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças os permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Graças a Deus. O Evangelho de hoje está no capítulo 13, né? Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por ele.
De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois quando derdes a esmola, não façais para soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dele vos dará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou passar aqui para o nosso palestrante de hoje, né? O nosso palestrante de hoje é Chico Martins. Vovô Chico, é tanto bom. É o raio do Chico, Chico do raio. Vovô Chico. Vovô Chico. Rapaz, tem mais apelido do que o nordestino, né? O jumentinho, né? Eita, meu povo. Vou botar aqui esse óculos aqui que fica mais simpático. Boa noite a todos vocês, né? Que todos se sintam abraçados nessa noite de hoje. Uma noite de alegria, de conhecimento, de paz e de harmonia. E ele nos traz o tema do Evangelho: fazer o bem sem ostentação. Vou trabalhar em cima. Deus te chamou para servir, não foi para ser visto. E nós se achamos melhor ser visto do que para servir. Esse tema, sem ostentação, nos dá muito forte o materialismo. Fazer o bem sem olhar aqui. Como nos traz o Evangelho, temos cuidado de não praticar suas boas obras diante dos homens. Mas dentro da sociedade, nós só se satisfazemos o nosso ego, os nossos interesses, se nos demonstrar. Nos demonstrar aquilo que eu fiz por alguém. Tu já pensou? Você pensar no seu salário de uma pessoa que te contratou, o valor X, e você pensando em receber 2Y. E ele colocar a mão no bolso e trazer um patuá de valor muito alto e você cresce a sua cobiça. E ele paga menos do que você está pensando, mas o que foi que você foi que você aceitou pela contratação. Mas sim pegar o valor do seu trabalho de uma moeda está aqui, sem mostrar o valor que tem na gaveta, que tem na empresa. Eu sempre procurei a esse lado de não ser tão ostentação. Porque eu cobro sobre o meu valor, sobre o meu trabalho. Eu sei o que cabe a mim. Não sei o valor da inveja. Mas eu dou valor ao meu trabalho. Como nos fala aqui, assim quando deste a esmola, não trompeteis como se faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres louvados pelos homens. Digo em vós, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Como você passar, porque você sabe que em todo o nosso planeta existe o que tem condições, o que sabe usar do pouco que tem, e tem aqueles que têm numa provação que nem que ele queira ser um grandão no negócio, no poder,
saber utilizar da sua inteligência sobre o pão de cada dia, ele não vai conseguir. Porque muitas vezes chega ao comodismo, que ninguém quer sair do seu conforto, do seu leito, para ir velar até o próprio amigo numa leito de um hospital ou num momento difícil. E muitas vezes as pessoas, fulano sofreu um acidente, vamos fazer uma visita. Tudo bem, é válido. Mas eu tenho prestado bem atenção que chega lá o cara com a perna esfraçalhada e ele senta ali, mas vem cá, meu amigo, qual foi esse acidente? Para que fazer isso? Se a gente pode usar desse lado de fortalecimento. Nós aqui na casa, nós o utilizamos. O bom senso e o conhecimento. Diga em voz em verdade que ele já recebeu a recompensa. Quando 10 esmolas, não saiba que vossa mão esquerda não saiba dar a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Porque veja, e vosso Pai que vê possa dar o segredo recompensá-lo. E quem trouxe foi São Mateus. É em tudo o que nós fazemos. E nós que trabalhamos aqui, os frequentadores da casa, as pessoas gostam muito de indagar. Sim, o que lá que você viu? Como é lá? Não, lá é muito bom. As pessoas lá recebem a gente muito bem, recebem com benevolência. Porque a benevolência tem um sentido e a ostentação tem outro sentido. Que um é um sentido contrário e o outro sentido oposto. Uma pequena historinha ou uma parábola de um leproso. Quando Jesus desce do monte, para aí a gente vai ver a figura de Jesus. Já pensou, eu sou Jesus? E pisando firme sobre a multidão, fazendo a minha pregação, mas tem aquele que vai pedir algo para mim. Não, depois nós se falamos. Fazer o bem, aí Jesus mostra nessa passagem, tendo descido da montanha, ao mesmo tempo o leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, que tu quiseste, poderás me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: eu quero. Veja a benevolência do Cristo. E ficou curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Por quê? Porque ele queria. Ele se colocou diante da necessidade, da certeza que aquele ali era o momento certo dele auto se invocar. E Jesus, obstando-te a falar disso, Jesus disse-lhe: então, obstante a falar disso, a quem quer que seja, vai mostrar-te aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de lhe sirvas de prova. Porque quando o cidadão, a pessoa tinha lepra nessa época, ele já se recebia a certidão de óbito, ele já estava no nome morto. Se colocava num abrigo ou num canto que aonde só existiam os leprosos. Mas como ele foi curado, e Jesus mostrou para ele a benevolência e não a ostentação,
E Jesus disse para ele procurar os sacerdotes para escrever a lei de Moisés. Para quê? Para que ele possa ter a sua certidão de nascimento pela segunda vez. Porque é muito fácil você dar uma esmola, você fazer um trabalho e curiar os valores que aquela pessoa tem. Ou se não, você entregar um pequeno valor, uma pequena quantidade de valor e perguntar por que você não vai trabalhar. Isso aí é uma ostentação. Por que está aí sentado? Tanto serviço que tem. Cara, nós temos o livre-arbítrio. Cada um vive como pode e vive como quer. Mão de obra para quem precisa nunca vai faltar. E essa passagem do leproso com Jesus, ele mostra o carinho, a humildade. Como efeito daqueles que procuram a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Nós não estamos preocupados. Nós sabemos que um dia iremos morrer, desencarnar, deixar isso aqui tudo. Mas nós se ostentamos de acreditar que somos donos de tudo. Somos nós que acreditamos que tudo se acaba por aqui. Mas a vida aqui é só uma existência. Aqui nós temos um tempo. E não se apegar tanto à matéria. Essa mão que dá com a mão direita e que a outra não saber, é essa passagem de você acreditar, de você não acreditar, mas você ter certeza da tua vida. Ser benevolente é uma caridade. É um conhecimento. Deus nada quis e deve, e só resta receber punição do seu orgulho. Como nos traz mas se há modéstia real, também há uma falsa modéstia. Veja que nós temos os dois lados da escolha. Nós podemos ser, qualquer um de nós podemos ser bom aqui e em casa ser outra pessoa. Isso aí é uma ostentação. Porque temos que ter um parâmetro de conhecimento. Porque quando Jesus mostra aquela viúva colocando uma moeda, ela não pensou em ostentar o seu dia a dia. Não, o que eu vou comer amanhã? Qual é a minha preocupação de se vestir? E aqui nós temos um cuidado muito grande de limpar o corpo. E Jesus chama sepulcros caiados por fora e podre por dentro. Porque a bondade a gente tira do nosso coração. E também a ruindade também sai do nosso coração. Não sabeis que não saber ou não esquerda, não saber a mão esquerda que é da mão direita a imagem,
que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. É uma troca. Mas há uma modesta real também. Há uma falsa, como eu já falei, simultânea e modesta. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho do olhar em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo, indigno paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são despreciados entre os homens que são seres perante a Deus, também se receberá na terra a sua recompensa. Foram vistos entre satisfeitos para ter sido visto em tudo que terão. Nos dá isso a um desprendimento. Porque quanto mais a gente tem o poder de ganhar, a gente se orgulha do que tem. Os valores marcam o conceito de estarmos por aqui. Mas a lei de amor nos marca ao nosso conceito do coração. Buscar em cada um a consciência, a busca pela sua libertação, pelo seu aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado. Qual poderá ser a recompensa que faz pensar em seus benefícios sobre aqueles que recebem? Que lhe opõe o certo modo, testemunho e reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição exata pelo preço do sacrifício e se volta ao beneficiá-lo. Porque esse mesmo recompensa terrestre existe porque ele se vê privado da grande satisfação de ouvir. Bem dizer, o nome é esse primeiro castigo do seu orgulho, as lágrimas que secas por vaidade em vez de submeres ao céu, recair sobre o coração aflito e ulcerado, do bem que praticou nenhum proveito, ele resulta, pois ele deplora o seu benefício, deplorando a moeda sobre o seu valor. Porque a beneficência praticada sem ostentação tem mérito, tem a moral, porque a doutrina ela nos traz a ciência, a filosofia e a moral. Porque se a doutrina dos Espíritos tivesse antes da ciência, qual o valor que a doutrina teria? Qual o conhecimento teria? Mas sim, nós temos que trabalhar em conjunto. Além de ser caridade material, caridade moral. Porque a caridade material ela é fácil de você dispor de um objeto, de uma comida, um copo de água. Mas esse caridade moral, ela nos desprende de si, de se colocar no lugar daqueles que mais necessitam. Não é tão fácil. Você apagar uma mágoa a tão distante, porque é fácil de um ente querido que já viveu 80, 70, para uma criança de 6 meses, de 3 anos, deixa uma expectativa imensa em cada um de nós, em cada coração de pai e de mãe. Aí é um trabalho a benevolência, da caridade moral. Um abraço,
um recebimento, ser um homem bom, receber com alegria, estar sempre disposto a dizer um não, também um sim. Para a gente entender os nossos pensamentos, um palestrante chega a uma casa espírita, fala com as pessoas mais de frente e entra contando passo e só vem dar boa noite ou bom dia na tribuna. A gente já pensa logo, cara chato. Filho, todos nós aqui não teve um abraço, um olhar, uma boa-vinda? Ele fez o bem com ostentação, porque ele se valorizou, ele cresceu em cima daquele conhecimento que ele aprendeu, ele não soube compartilhar, e se ele soube, não, mas aqui é meu. Mas o que Deus deu de graça, a gente tem que repassar de graça, que é o conhecimento, é o abraço, é a boas-vindas, é o momento certo e não cobrar nenhum valor. O trabalho desta casa, ele faz, que nós fazemos, não tem nenhum valor cobrado. O valor que nós cobramos é o amor. É o reconhecimento de você estar bem. Aí é onde trabalha a benevolência e não a ostentação. Ostentar por quê? Aprender é viver. Como nos fala, ora, converter em esmola o serviço pela maneira que prestá-lo é humilhar o que recebe e em humilhar a outra em que sempre o orgulho e a maldade. Uma historinha de uma senhora vivia viúva, mãe de 6 filhos, de menor, a necessidade de bater na sua porta por falta de comida, por falta de remédio, e ela tinha que se desdobrar em 10 para manter os seus meninos. Inclusive no Evangelho nós vamos ter uma explicação sobre isso. E tem um senhor rico que morava num apartamento que dava para a casa dessa senhora, e de vez em quando ele observava ela, o trabalho dela, o esforço e tudo aquilo ali. E até mesmo ela chegou a um ponto de pedir até esmola, porque o que ela fazia não supria a família dela. E esse homem de boas condições deu uma esmola, olhou para ela e saiu. Quer dizer, ele fez uma benevolência. Mas aí quando ele chegou na sua empresa, no seu escritório, chamou a pessoa da sua incumbência e disse: ó, pega aquela caminhonete, vá no supermercado, compre tudo que uma pessoa, uma família precisa e carregue ela. Porque essa senhora, toda vez que ela recebia, ela agradecia. Que Deus te cubra de bênção, de muita paz e de fortuna. Mas aí sempre ele dizia que fortuna já tinha, Deus não precisava abençoar. E essa pessoa de incumbência levou o carro lotado.
Chegou, ela disse, pronto, uma pessoa mandou vir deixar essa comida aqui para você, meu filho. Ela disse, oh, graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa. Mas a senhora não quer saber de quem foi que mandou tudo isso aí? Ela disse, oh meu filho, só tem Deus mesmo para mandar. Pois essa pessoa que mandou disse que foi o sujo, o diabo mesmo que mandou para você. Ela olhou para ele e disse, pois diga para seu patrão que quando Deus permite, até o diabo faz caridade, filho, né? Para você ver isso aí. Terminou tudo isso aí num desfecho ostentável. Eles sabem encontrar palavras, bondade, afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha-me de figurar como beneficiado diante daqueles a quem presta serviço. Eis o que significa a palavra: não saibam a mão esquerda o que dá à direita. E aqui quando nessa passagem do leproso fala para Jesus que se ele quisesse, ele poderia me curar. Quantas vezes nós já dissemos isso? Parar, sentindo um problema de saúde, e dizer: Jesus, se tu quiseste me curar. Nós não podemos dizer isso. Nós se lembramos de quê? A UPA, a farmácia. Mas só que as doenças é um desequilíbrio emocional que nós temos. Porque quanto mais você procurar viver no seu equilíbrio emocional, você vai ter saúde. Porque se você colocar um cigarro para um gato ele fumar, ele não fuma. O cachorro, você tem um cigarro para ele fumar, ele não fuma. E a gente não fuma. Não bebe. Até passar. O mês todinho, o ano todinho comendo umas iscas de carne para temperar. Mas quando faz uma festa, como 1 quilo, 2. Quando vai beber uma cervejinha, quer beber um fardo, 2, 3 fardos. Isso é ostentação. Depende a saúde do que nós comemos, se alimentamos e também do que pensamos. As doenças é mais pelo pensamento, pela nossa mente. Também não é tão fácil de você eliminar o seu pensamento. Eu já vi muito falar nisso. Não, é porque você está muito fixado na sua mente, o seu pensamento, você só é mudar, como seja fácil. Mas não é. É muito difícil mudar o seu pensamento quando você está bem aprofundado nas suas angústias, nas suas perdas, nas suas dores. Seja benevolente consigo mesmo. Porque se eu não me amar, como é que eu vou exercer o mandamento de amar a Deus se eu não me amar o próximo? Porque o dom prescrito por Moisés refere-se ao ritual de purificação e à oferta exigida pela lei de Moisés no livro Levítico 14. Veja aí que é os registros das pessoas que morreram. Quando uma pessoa era curada da lepra, tinha que procurar para tirar a sua certidão
de vida. Fazer o bem sem ostentação. Tenham cuidado de não praticar as boas obras diante das vistas, pois é contrário a receber a que está nos céus. Como faz os hipócritas nas sinagogas. Eu estou salvo, mas vocês estão perdidos. Não conhecem o que está escrito no Evangelho. Mas se a gente traz o Evangelho com nós, gente, tanta indas e vindas, quantas vezes nós já lemos o Evangelho de Jesus, só falta a gente colocar em prática. Só falta a gente entender o que a gente prega, cumprir, fazer, não cair no fracasso. Um grande amigo meu lutou pela existência, ficava dando bronca em os irmãos suicídios, mas chegou um ponto que ele mesmo queria suicidar-se. Disse: agora, meu amigo, eu não estou entendendo a sua causa. Está faltando coragem ou falta ferramenta? Porque se pedir, o rei sabe o que fazer. Porque muitas vezes nós temos que oferecer o castigo e não a bondade, para ver se ele toca. Porque a ostentação é o ato de exibir o excesso, o orgulho, riqueza, posse e a qualidade pessoal. Eu sou uma pessoa ostentada, eu vou apresentar o meu avião, o meu jatinho, a minha propriedade, o meu gato, e tudo eu deixo. Eu, graças a Deus, até hoje eu só consegui por sobreviver. E todo dia eu penso a Jesus, saúde e a oportunidade de criar minhas duas criancinhas, que Ele me deu, a minha responsabilidade, e me custa um valor danado. Porque Deus pediu de volta um tão pequeno, mas eu nunca ostentei, apenas eu comparo e eu não entendo. Mas criei 5, todas as 5 mulheres vivem bem casadas, têm sua família, e hoje as suas criancinhas hoje já são adultos, formados, têm sua vida própria. Mas essas 2 que eu tenho, que eu recebi, eu vou conseguir educar. E todo dia eu trabalho, sem ostentar. Trabalho com benevolência, com boa vontade, porque o que eu faço com amor. Porque a caridade, segundo Jesus, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus. Qual o sentido da verdadeira sentido da qual é a verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Porque todo dia nós temos que perdoar as ofensas. Todo dia nós somos preocupadamente errantes. Porque a palavra benevolência é a boa vontade e o desejo de ajudar, a disposição para fazer o bem ao próximo. Vejo os 2 sentidos: ostentação e benevolência. Muitas vezes, quando a gente vai ler o Evangelho, fazer o Evangelho, nós temos que procurar também entender muitas palavras, porque só uma palavra, ela dá um grande sentido que você está estudando o Evangelho. E se a gente só ler, fica rotineiro.
Eu acredito que já está com 10 anos, que sempre eu faço os 5 dias da semana o Evangelho às 8 horas da manhã. Às vezes eu faço antes um pouquinho, leio a parte do Evangelho e faço uma introduçãozinha de 10 minutos. E eu coloco nos grupos as pessoas que procuram. Se um só der atenção, eu percebo. Mas se fosse assim, o pastoreio não deixava suas 99 ovelhas no aprisco e não ia buscar aquela ovelha perdida. Eu tenho esse sentido. Numa festa de bodas, e a mulher perde 1 denário. E comoveu toda essa perca, e todos se comoveram com ela a procurar ir até que encontraram esse valor. E ela no mesmo instante gastou 10 denários em agradecimento à comoção que todos aqueles tiveram para encontrar aquele valor. Você veja o valor que nós temos. Cada um de nós temos um valor imenso, que quando nós voltamos à sociedade, voltamos a compreender o sentido da benevolência, o céu fica em festa em receber cada um. E aí eu encerro dizendo que Deus te chamou para servir. Deus chamou cada um para servir, não para ser visto, como essa caricatura. Era como eu falasse aqui, e olhando para todos vocês, eu estaria o quê? Ostentando. Esse papel tem um grande valor. Ela olhou pela quantidade de papel que eu tinha e ficou só com um pedacinho. Ela não olhou mais e recebeu como um grande valor o pedacinho que eu dei, porque eu escondi os valores que eu tinha, mas dei de coração o pouco que eu tinha para ela, e ela nem me pediu. Veja o sentido da ostentação. Fazer o bem sem ostentar, pregar sem ostentar. Tu já pensou se eu fosse aqui fazer esse evangelho aqui e me jogar num conhecimento científico, palavras difíceis, pelo me representar? Eu estaria contra aos ensinamentos de Jesus. Ele não se apresentou diante de um leproso e curou, porque ele quis curar. E mesmo assim, ele ia ser curado. É isso, gente. Ostentar. Se você não quer esconder essa mão, então dê com as duas. E diga namastê a todos. E uma boa noite a todos vocês. Sabe as palavras, né, seu Chico? Como sempre. E assim, pessoal, o fardo que nós carregamos no nosso dia a dia é feito de escolhas. E eu sei que em muitos momentos as escolhas são muito difíceis, porque diante de algumas escolhas a gente tem que perder o lado bom da história, né? A gente tem que, como
o seu Chico falou, se não der para esconder uma mão, que entregue com as duas, que o amor vai acompanhando, não vai o reflexo de uma ostentação. E a casa Irmãos em Cristo, durante esse percurso de tempo que tem trabalhado, ele recebe assim. Ele não recebe escondendo a mão, eles recebem com as duas mãos. Eu acho que todas as pessoas que aqui estão e aqueles que vêm aqui com seus problemas, suas dificuldades, são recebidos aqui com as duas mãos. Sempre com as duas mãos. Então, que essas mãos que vos recebem aqui, que tiraram o banner aqui, mas a gente sabe que são mãos interligadas, sejam entendidas para vocês como a força de uma corrente e de um propósito. Que o nosso propósito é esse: ajudar, auxiliar sem ostentação. O propósito dos irmãos em Cristo, os propósitos dos trabalhadores da casa, o propósito das casas que estão sendo interligadas é esse: fazer o bem sem ostentação. Por isso que muitos procuram. Então, as palavras sábias do famoso seu Chico Martins coloca mais uma mensagem ao nosso coração de amor, de fraternidade e de caridade. Caridade essa feita não só na parte material, que muitas vezes a gente não tem o que dar material, mas temos um abraço, temos uma atenção, temos o ombro a oferecer. Então, nesse momento, vamos pedir ao irmão Salles para vir fazer a prece final, para poder a gente dar continuidade aos trabalhos. Boa noite. Então vamos prosseguir com essa vibração de paz e luz, agradecendo do fundo da nossa alma ao nosso Mestre Jesus, que hoje nos proporcionou mais um encontro, mais uma oportunidade de aprendizado sobre o seu Santo Evangelho, para que, de palavra em palavra, nós possamos nos libertar dos nossos defeitos, das nossas coisas que não agradam a Jesus nem aos nossos irmãos. Que possamos, ó Jesus, permanecer de mãos dadas contigo, caminhando lado a lado, no sentido de um segurar o outro, de um auxiliar o outro, e todos juntos se tornar mais fortes, como o feixe de varas que Jesus citou. No mais, só temos a agradecer. Por isso dizemos graças a Deus. Gratidão, irmão Salles, e vamos dar boa noite e para a sala de paz, tá bom?